Sempre no pedacinho que a galera gosta, meus comentários pós-jogo, 1º de abril. Mas não é mentira, não é verdade. O Cruzeiro conseguiu perder para esse time ruim, que não tem a tradição dos grandes do futebol argentino, Unión Santa Fé. O Cruzeiro fez uma força tremenda e também o seu treinador para sair derrotado da cidade de Santa Fé. 1-0 ao apagar das luzes. Que desatenção é essa, meu Deus do céu? E eu já estava falando desde os 40 minutos, você que estava acompanhando aí a nossa transmissão, eu estava interrompendo o professor dizendo, o Cruzeiro tem que fazer uma opção. Ou agora marca, diminui os espaços dos argentinos, que eles vão jogar por uma bola, vão com tudo para achar o gol. Ou então continua martelando, vai no ataque e busca a vitória. Mas faltou ousadia, faltou coragem. Eu não gosto, sabe, de um time ser medroso, de abdicar do ataque, de não ser ousado. E o Cruzeiro só melhorou com as alterações que foram feitas depois. Que aí entraram jogadores mais encorpados, titulares, Dudu, principalmente o Matheus Henrique, teve pouco tempo de apresentar serviço, o Caio Jorge entrou com disposição. Por isso que no título aqui do meu comentário, em nome dessa marca aqui, Bravo Bet, a bet de quem é bravo de verdade, e eu tô bravo hoje eu tô bravo com o time do Cruzeiro, com o Mister, que eu achei que tão cedo eu não faria nenhum tipo de crítica, sinceramente, achei que não faria. Poxa, Mister, pelo amor de Deus, eu vou pegar aqui de novo, Diogo Reis, eu vou ter que recorrer aqui aos números do Cruzeiro. Vou pegar aqui, ó. Eu vou ter que recorrer aos números do seu Leonardo Jardim, recém-chegado ao Cruzeiro. Foi a 6ª partida, ele só tem uma vitória, foi contra o Mirassol, 3 empates e 2 derrotas. Uma para o Democrata de Valadares, estava chegando também, essa a gente não pode levar muito em consideração não. E essa de hoje que foi realmente de doer. Está sendo de doer essa derrota. Não era para o Cruzeiro de forma alguma ter perdido hoje para o Unión Santa Fé. Na pior das hipóteses era o empate. E mesmo assim já estaria ruim, pelos critérios adotados pelo seu Leonardo Jardim. Por isso que eu estou dizendo aqui. Eu não poupo não passo pano não. Eu falo aquilo que eu vi, aquilo que eu entendo que é a verdade. Se você quiser discordar de mim, opine aí do outro lado. Eu respeito e sempre vou respeitar a sua opinião, mas jamais vou me omitir, jamais vou deixar de dar aqui a minha opinião, até que sirva como alerta, para o seu misto entender que aqui não é futebol europeu não, aqui é futebol brasileiro. Eu estou falando isso porque até um ouvinte me mandou dizendo aqui, os caras deram uma pressão absurda, o Cruzeiro não conseguiu jogar em pressão de linha alta do adversário. Infelizmente não adianta fazer igual na Europa, um time disputa a Liga Nacional e outro time disputa as Copas, os mata-mata. Aqui no Brasil, infelizmente, não funciona assim. Leonardo Jardim vai ter muito trabalho, claro que vai ter muito trabalho. E achando aqui também, o ouvinte, o Felipe, não tem aqui o sobrenome dele, tem que contratar mesmo. Eu estou falando isso há um tempão. Há um tempão. Ainda bem que o Pedro Lourenço já disse várias vezes, em várias oportunidades, em entrevistas e tudo mais, que vai depender do misto aí. Se ele falar, quero fulano, quero Beltrano, quero um jogador para tal posição, o Cruzeiro não vai medir esforço o Pedro Lourenço para realmente contratar. Mas aqui o título, lambança em dose dupla. Lambança em dose dupla do time e do mister. Os erros do mister, os principais, a começar pela escalação. Por que essa opção de time reserva? Por que essa opção de time misto? Se o Cruzeiro ainda não tem nenhum time formado, um time base. Foi para a Argentina sem Matheus Pereira e sem Jonathan Jesus, titularíssimos. O Matheus Pereira que tantos criticam, eu também já critiquei, eu sempre digo, ruim com ele, pior sem ele. Porque o Cruzeiro fica, pelo menos, sem ser o único jogador de criação que pode armar algum tipo de jogada. Aí ele me escala o time no 4-3-3, com 3 volantes, o Wallace, que eu perdi a paciência e tenho certeza que a maior parte da torcida celeste não dá para ser titular. Não dá. E ele conseguiu escalar o Wallace
botou o Romero, mas conseguiu manter o Wallace no time. Não dá, que critério é esse, seu Jardim? Pelo amor de Deus, não faz isso com o torcedor, não. O Wallace já teve 1000 oportunidades, não aproveitou, uma lentidão tremenda, não soma em nada nesse meio campo do Cruzeiro. Não se extrai nada dele de positivo, essa é a realidade. Pode ser um bom jogador, mas não deu liga no Cruzeiro, pô, que insistência é essa? Aí já passa a ser teimosia. Só o senhor gosta dele, só pode, viu, mister? Só pode. O Wallace, Romero e Christian, sem nenhum jogador de criatividade. Cadê o Rodriguinho? Por que não começou então com o Eduardo? Ou então por que não começou com o time titular, aquilo que ele tinha de melhor em mãos hoje para escalar? Começasse com o Matheus Henrique, com o Dudu, com o Caio Jorge, com essa turma toda, e fosse até onde desse e pudesse, para ir substituindo até construir um resultado que não era difícil. Esse time argentino, sem querer tirar os méritos da vitória, buscou, começou pressionando desde o início da partida, mas depois a gente foi vendo que faltava qualidade técnica, até na finalização, porque senão eles já teriam deixado o primeiro tempo com um resultado positivo. Sabe como? Pô, com zaga entregando recuo de bola do Gamarra, complicando na fogueira, aí para o Cássio. Sinceramente não dá. Aqui, se o seu Jardim teve mais de 30 dias para preparar o time do Cruzeiro, não é possível que se apresente somente isso. Se ele teve jogos, treinos, e se ele falou e anunciou aos 4 cantos que vai ter rodízio, que vai rodar o time, ele treinou essa formação também, ele treinou várias formações. E dessas formações tem que se extrair alguma coisa de positivo. E a gente não viu nada de positivo. Essa é a verdade. É a grande verdade. É a realidade. Então, faltou realmente critério hoje do mister. A começar, eu fiquei de enumerar, a começar pela escalação equivocada, a insistência com o jogador Wallace, outra incoerência, sabe, do treinador. Ele tem 2 laterais esquerdos, ele tem o Kaique e tem o Marlon e tem o Kaique, aí ele escala o Vidalba, que é zagueiro, na lateral esquerda. Que critério é esse? Que critério é esse, minha gente? Queimou definitivamente o Marlon, então ele não serve para o Cruzeiro, serve para viajar, para fazer parte da delegação, fazer números na delegação, para jogar, para entrar não serve, nem para a zaga, porque no entendimento do treinador o Gamarra é melhor que ele. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Bom, o gol veio ao apagar das luzes, 49, porque foram acrescidos 4 minutos. Então, 49, 94 minutos de jogo, estava lá. Foi até mais, porque teve os 3 minutos de acréscimo, né? Então, no total, 97 minutos de bola rolando, contando primeiro tempo e segundo tempo. Jogo ruim, fraco, muito parado, muito truncado, mas com mais ousadia, com mais vontade, com mais determinação, com mais entrega, com mais tesão por parte do time argentino. Tudo bem, jogando em casa, nos seus domínios, tinha que tomar iniciativa. Mas faltou isso ao Cruzeiro, faltou ousadia, faltou tesão, faltou vontade, faltou comprometimento. Então fez lambança o Cruzeiro. Principalmente ao apagar das luzes, não se pode desligar, não se pode vacilar, não se pode permitir que um jogador, no último minuto, no último segundo, apareça livre para fazer uma finalização e decretar a vitória do adversário. Era para ter hoje começado a Copa Sul-Americana com vitória, para liderar já o grupo. Não, amarga a derrota para recuperar só no dia 9, diante aí do Machuque, não sei mais o que. Machuque mesmo é o Cruzeiro que sai machucado e machuca o seu torcedor e nos aborrece, porque a gente quer ver melhoras. Agora, a gente quer ver critérios. Melhoras, elas virão na sequência, com os jogos, mas se o treinador, se o misto não tiver critérios, se ele não rever alguns conceitos aí desse agora de rodar, rodízio, procura um time base, põe um time base para jogar. Para que poupar 2 jogos depois da parada, depois da eliminação no Campeonato Mineiro? 2 joguinhos, teve jogos, treinos antes, e 2 joguinhos, um Mirassol e o segundo jogo de hoje, e já vai poupar no segundo jogo, sendo que só vai voltar a campo domingo para enfrentar o Internacional. Para poupar, para que se vai poupar? Levar esses caras para lá, os titulares para lá. Aí depois correr já nos minutos finais, não vai adiantar, não vai resolver nada. Então uma derrota realmente da incompetência, da falta de critério também, na incompetência do time, da falta de critério do treinador Leonardo Jardim. Seu Leonardo,
Eu tenho confessado pelas suas palavras, pelas suas entrevistas, a coerência das entrevistas, mas na prática o senhor não mostrou essa coerência. Na prática o senhor não teve realmente critérios e fez uma aposta errada de começar uma competição rentável já com derrota nesta primeira rodada. Então o senhor ficou devendo, o time ficou devendo, mas a responsabilidade maior é do senhor, que chegou para mudar o panorama de tudo isso, para trazer, renovar as esperanças do torcedor. Então hoje eu boto mais na conta do senhor e fico triste no seu 6º jogo e já ter que fazer as primeiras críticas ao seu comportamento no comando do Cruzeiro nesse jogo diante do União Santa Fé. Eu não quero me alongar mais, você deixa o seu pitaco, o seu palpite, se eu estou errado, mas é isso. Lambança, na minha opinião, em dose dupla do time e do mister. Já falei das falhas dele, já enumerei algumas falhas. Se você concorda ou não, deixa aí o seu pitaco, deixe a sua opinião. Eu fico chateado com este começo ruim na Copa Sul-Americana. Já não havia jogado bem contra o Mirassol, mas valorizamos o resultado, valorizamos a vitória, o dever de casa que foi cumprido. Mas hoje, diante desse time aí, sejamos verdadeiros, fraco, né? Com respeito à União Santa Fé, em crise, e mesmo assim se superou e conseguiu ser um time com mais sede no pote, com mais vontade, com mais tesão do que o próprio Cruzeiro. Então essa lambança tem nome: Leonardo Jardim. Começou com ele.